Os doramas mais esperados em 2025. Se você tá se perguntando quais serão os maiores doramas desse ano, vem comigo que até o final do vídeo tem dorama pra tudo que é gosto. Mas para você que não ligou a palavra ao significado, dorama é isso aqui. Dorama deriva de uma palavra em japonês que significa drama. Então, convencionou-se a chamar as produções asiáticas de dorama. Então, produções japonesas, coreanas, chinesas e por aí vai. O mais comum é que sejam histórias fechadas. É por isso que, geralmente, essas produções não possuem mais de uma temporada. Mas, com o sucesso dos doramas aqui no Ocidente, e como a gente está acostumado com histórias que durem anos, algumas novas temporadas estão sendo produzidas para títulos de grande expressão. Outras características do dorama são poucos personagens, então a narrativa geralmente se concentra em um pequeno núcleo, e a presença do melodrama, que é um tempero que a gente já está acostumado aqui no Brasil, porque é a característica principal das nossas novelas. Além disso, a presença dos idols são um grande chamariz para essas produções. O idol é como se fosse aquele sistema do Star System de Hollywood, só que agora aplicado a artistas asiáticos. Então, atores, atrizes, cantores que já possuem uma grande base de fãs dão mais visibilidade para séries em que eles estão trabalhando. Agora sim, bora para nossa lista. Começando por uma série que mal estreou e já está fazendo muito sucesso. 솔직히 나 아직 너 못 믿어. Friendly Rivalry mostra as interações de estudantes do ensino médio em uma escola de ricos. A série conta com um elenco estrelado e um dos destaques é a atriz Lee Hye-ri, que é também protagonista de um outro dorama que tem no Prime Video chamado Posso Ajudar. Nossa, agora o meu terror vai ser acertar o nome dos artistas, porque a gente não tá acostumado com nomes coreanos, mas vamos lá. Apesar do sucesso instantâneo, Friendly Rivalry não tá disponível no Brasil, mas é questão de tempo para que os produtores anunciem a sua distribuição internacional para que finalmente a gente possa assistir essa história. 2024학년도 대학 수학능력 시험의 출제 위원이 사망했습니다. O próximo da lista é um thriller. A história é sobre um chefe de escritório ligado ao presidente de uma poderosa organização. Mas, quando um fundo político secreto com 2 milhões de wons é hackeado, uma figura importante vai atrás de sua vingança. O nome da série é Buried Hearts, também conhecido como Treasure Island. A expectativa para esse dorama é alto, muito por conta do ator principal, que é o Hyuk Silk, que também atuou nos doramas Médico em Colapso e Happiness. 아니, 너 보고 싶어서 왔지. A série já estreou na Coreia do Sul e a sua distribuição internacional não foi confirmada, mas o canal de TV que produz o dorama, ele é parceiro da Netflix, então acho que é questão de tempo pra gente assistir essa história por aqui. Outra série interessante e esperada para esse ano é The Witch. A história é sobre um menino e uma menina que são amigos desde a escola. O problema é que ela é chamada de bruxa porque todos os garotos que se envolvem com ela acabam se machucando. Motivado a ajudar a sua amiga, além de alimentar um amor secreto por ela, o jovem Lee começa a estudar matemática e estatística. 10 anos depois de saírem da escola, Lee e a Park Mi-jeong se reencontram. A fim de viver tudo que a vida tem para oferecer e ao mesmo tempo se isolando de tudo e de todos, o jovem Lee convence a jovem e diz que tudo não passa de bobagem e que vai investigar todos esses casos. Porém, ao analisar cada história, ele aos poucos vai descobrindo a verdade. E o motivo para The Witch ser bastante esperado é porque ele é uma adaptação de uma webtoon muito famosa lá na Coreia do Sul. Além disso, as estrelas são o Park Jin-young, que é cantor, compositor e ator bastante conhecido, e a Roh Jeong-eun, que é a estrela de Nosso Eterno Verão. 난 반드시 방법을 찾을 거다. 그녀가 잃어버린 일상을 찾아줄 거다.
E é claro que em 2025 teremos continuações. Começando por Weak Hero Class, ou Classe dos Heróis Fracos. Lançado lá em 2022, a história gira em torno de Yeon. Ele é um jovem estudante que se encontra entre o 1% mais inteligente da escola. O problema é que seu porte físico não é suficiente para o afastar dos valentões. Mas ele usa o conhecimento que ele tem de matemática, física, química, para combater o bullying. A série fez muito sucesso no Cocoa Plus e a segunda temporada já está confirmada na Netflix. Também na Netflix, Uma Advogada Extraordinária terá uma segunda temporada. Na série acompanhamos a Woo Young-woo, uma jovem advogada diagnosticada no espectro autista super inteligente. Além de ter memória fotográfica e não se esquecer de nenhuma lei, a falta de habilidades sociais e um pouquinho de empatia a torna alvo de preconceito. O dorama foi um grande sucesso, o que o tornou o 7º dorama mais bem avaliado da TV coreana. Apesar de uma segunda temporada ter sido anunciada, a demora para sua estreia se deu ao fato do ator Kang Tae-ho sair do serviço militar obrigatório somente em março do ano passado. As expectativas é que essa nova temporada chegue ainda esse ano. E você já assistiu a primeira temporada de Advogada Extraordinária? O que você achou? Me fala aqui nos comentários. E um dorama que está indo para sua terceira temporada é Taxi Driver. A história é sobre Kim Do-ki, um jovem formado na academia militar que trabalha como motorista de táxi. Mas o diferencial da empresa em que ele trabalha é que ela oferece a chamada de vingança, onde os clientes injustiçados vão atrás de justiça. A série fez tanto sucesso em sua temporada de estreia lá em 2021 que a segunda temporada chegou apenas um ano e meio depois, no começo de 2023. Mas como os episódios finais foram um recorde de audiência e de aprovação, a terceira temporada já foi confirmada para o segundo semestre desse ano. E Taxi Driver também está disponível no Cocoa Plus. E é claro que eu não podia deixar de falar de Alice in Borderland. A série que apresentou para muita gente o estilo de Battle Royale vai voltar esse ano com a sua terceira temporada. Em Alice in Borderland, acompanhamos Arisu, que, sem maiores explicações, é transportado para uma Tóquio alternativa, junto com 2 amigos, e lá eles terão que lutar para sobreviver, literalmente. O sucesso da série já vem do mangá, que apesar de ter sido adaptado para anime, não se compara à projeção que a história teve na Netflix. E é por isso que a Netflix está apostando em uma história inédita, diferente do material original criado pelo Aruazo. A terceira temporada, que promete mudar tudo, está prevista para setembro de 2025. E um sucesso é um sucesso, né, gente? Uma das séries mais assistidas da Netflix, Round 6, ganhou o público rapidamente por contar a história do Seong Ji-hoon, um homem endividado que vê a oportunidade de mudar a sua sorte ao disputar jogos cruéis que desprezam a vida humana. O sucesso da primeira temporada foi tão grande que fez com que o criador desenvolvesse mais temporadas. A Netflix aproveitou o hype de Round 6 e fez outras produções alternativas, como reality show e até um jogo eletrônico. A terceira e última temporada vai encerrar a história e amarrar as pontas soltas deixadas nessa segunda temporada. Pelo menos não vamos ter que esperar tanto tempo, porque em 27 de junho saberemos o final feliz ou não do Jin-hoon. E como você percebeu, faltaram muitos doramas nesse vídeo, mas para me ajudar, coloca aqui nos comentários quais você está mais esperando para esse ano e quais doramas dessa lista são os seus favoritos. Até o próximo vídeo.